Noite, Matheus, que entrou. Tô chegando aqui. Bom, pessoal, então boa noite a todos aí, né? Hoje, então, o intuito da nossa apresentação aqui é apresentar para vocês um pouquinho sobre o C2, né? Que é a Unidade Curricular de Matemática Aplicada. Vocês estão visualizando a minha tela aí, eu acabei de compartilhar, tá aparecendo para vocês? Legal. Então, o Matheus está reagindo aqui, né? Então, como eu já expliquei para vocês, né, o nosso foco hoje aqui principal é falar um pouquinho sobre a Elsa UC2. Não sei se vocês já verificaram aí, já apareceu para vocês, né? Então, nós temos aí, ó, do dia 28/2, então ela praticamente iniciou ontem, né? Porque o AVA ficou um tempinho parado. Não se preocupem, tá? Porque com o calendário a gente já considera esse período que o AVA fica em manutenção, tá? E o final dela aí tá errado aqui, mas ela vai até o dia. Eu vou mostrar para vocês no calendário ali para a gente organizar as atividades, tá bom? É, então, boa noite aí. O Juan, tá ouvindo aí, Juan? Legal. Boa noite a todos que estão entrando aí. Hoje eu vou um pouquinho mais devagar, que da outra vez o pessoal acabou entrando um pouquinho depois do horário, né? E aí eu já tava quase no finalzinho dela, tá? O objetivo dessa live não é ficar a noite inteira, tá, pessoal? A gente vai durar aí em média de 1 hora só para apresentação mesmo. E a minha ideia aí é até ir a primeira atividade com vocês, tá? Então, acessando a UC2 aqui, matemática, né? Vocês vão ter o primeiro acesso, né? Que vocês vão ver que é muito parecido com a UC1, que é um ambiente que vocês já estão praticamente acostumados, né? E ele segue o mesmo padrão aqui. Então, nós temos a apresentação do curso. São duas situações de aprendizagem também, tá? Situação 1 e 2, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a 1 na nossa atividade, os exercícios autocorretivos, né? E temos também aí o encerramento, que é a pesquisa do curso, tá? Então, essa unidade curricular, como vocês podem ver aqui, ó, ela tem 75 horas, tá? Ela é um pouquinho mais longa do que a de COI, tá? E então nós temos 59 horas online, então isso são as entregas online que vocês vão ter que fazer, que é a contabilização da atividade online, e nós temos 16 horas presenciais. Então, basicamente são 4 encontros presenciais, né? Cada encontro que vocês vêm aqui na escola são 4 horas, então nós vamos ter 4 encontros. Vai dar certinho, vocês vão ver aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o período de um mês, tá? Então ela começa agora em março e ela vai ali até o dia 4, se eu não me engano, de abril, tá bom? Então aqui ela vai abordar um pouquinho, né? Nós também temos o livro digital dessa disciplina, tá? Então vocês podem acessar o livro. Fórum de dúvidas, a mesma ideia, tá? Essa disciplina, talvez eu acho que vocês vão ter um pouquinho mais de dúvida, tá? Em relação às atividades. Elas, como eu falei para vocês lá na sala, elas são um pouquinho mais complexas, tá? Do que a gente tinha lá no comunicação oral e escrita, tá? Então eu peço novamente, né? Acho que é importante destacar para vocês que o fórum de dúvidas, né, a ideia é que vocês tirem as dúvidas através desse fórum, né? Na última UC teve alguns alunos que enviaram, mas deixar público, porque às vezes é uma pergunta em relação a uma atividade, e aí todo mundo vai me fazer essa pergunta individualmente no WhatsApp, e às vezes no fórum já tá lá a dúvida, já tá respondida, né? Então vocês não precisariam se preocupar em relação a isso, tá bom? Aqui também nós temos uma orientação de estudos, que eu vou comentar um pouquinho com vocês agora, tá? E os avisos. Então, só comentando aqui, né, o fórum de dúvidas, então se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui para mim. Os avisos, eu já deixei aqui para vocês o calendário do primeiro semestre. Toda vez eu sempre deixo esse tópico aqui, tá? Para vocês terem acesso aqui ao calendário.
E eu já deixei também os prazos das atividades, tá? Não sei se vocês já chegaram a ver. Então, nós temos lá a atividade um, né? Que é para escolha de containers. Já tem uma data lá, o dia 12/13, até para fazer a entrega. Atividade 2 vai até o dia 17/13. Uma coisa que vocês vão entender que é um pouco diferente em relação a um, vocês tiveram um intervalo de tempo um pouco maior. Então, vocês tiveram 3 semanas de unidade curricular e acho que foi 3 atividades online, né? Que foi o fórum, a reescrita e o relatório técnico. Essa daqui, ó, a gente vai ter 4 semanas e ela já tem 6 atividades. Então, ela é um pouquinho, como eu falei, mais complexa. E aí você não vai ter uma semana inteira para fazer atividade, tá? Então, você vai ter um tempo um pouco menor nas entregas. Então, aqui já tem as datas, né, das entregas. A última entrega no dia 4 de abril, ó, tá vendo? É o último dia dessa disciplina. E aqui na lateral tem as pontuações. Então, se tiver dúvida de prazo ou qual o valor de cada atividade, lembra que elas estão aqui no ponto de avisos, tá bom? Vou voltar aqui para apresentação. Então, voltando aqui na apresentação, ó, nós temos também a orientação de estudos, o livro digital, né? Que é o livro para vocês fazerem a leitura do conteúdo. Esse livro de matemática é bem legal, ele tem bastante exemplos práticos aí, né? Então seria bem legal para vocês estarem fazendo a leitura, né? Para pegar alguns exemplos para as atividades. E por fim, aqui nós temos a orientação de estudos, tá? Lembrando que a parte online, né, pessoal, a gente deixa o aluno à vontade. Então, todas as atividades já estão aí prontas para que vocês possam ir fazendo e cada um, né, se conhece e tem a sua disciplina de estudos. Mas a ideia aqui dessa orientação é ir orientando vocês, ó, o que que você deve fazer, então, por exemplo, tá aqui, ó, do dia 28/2 a 12/13, ó, ele coloca aqui, para você fazer a leitura do material web até a atividade um, no livro didático, estudar o capítulo 2 e 5, né? A atividade um, opções de container, aí fazer até. Então, ele dá um período aqui, lembrando que isso é uma orientação de estudos, né? Nós estamos orientando, né, de acordo. Porque às vezes o aluno ele não tem a disciplina de entender o que que ele tem que fazer, qual que é a sequência. Então, esse documento aqui ele é bastante importante, né, para que você se discipline. Muitos alunos imprimem esse documento, né, ou mantêm lá dentro do celular para toda hora ficar fazendo um acesso ali e verificar quais são as atividades que ele tem que fazer naquele período, né? Eu acho que é uma boa ajuda aí, né? Um bom mapa do que fazer. São as etapas, né? Então, primeira etapa, você vai ler lá os capítulos do livro, vai fazer essa primeira atividade, né? Depois você tem um material web para fazer a leitura. Então, é um sequencial, tá? Se vocês forem seguindo aqui, vocês vão ver que não tem erro. Dá para estudar, dá para fazer tudo tranquilamente e ainda vai sobrar tempo para vocês, certo? Bom, então nós temos, lembra que a orientação de estudo você tem que, após abrir aqui ela, você tem que fazer um tique, né, manualmente, porque senão ela não. Deixa eu só mudar aqui para estudante, para que vocês consigam visualizar exatamente igual é, fica a tela de vocês aí, que o meu ele é um pouquinho diferente. Pronto, vamos lá. Então, ó, lembra que aqui na orientação de estudos você tem que dar um tique, tá, manual, porque senão ele não. Muita gente perguntou: ah, professor, o meu não tá ficando verde aqui. Então lembre-se que tem que fazer esse tique manual aqui na orientação de estudos, tudo bem? Então leiam com calma essa apresentação aqui, tirem todas as dúvidas, abram o livro, faça a leitura, tá? A partir daqui, entendendo o que é a matemática, né, o C da matemática, aí sim começa a situação de aprendizagem um e 2, tá? Aqui na lateral já está o plano aqui para vocês, está o progresso do curso, já está com as datas. Então, nós temos, por exemplo, ó, atividade SA1 e SA12. Essas duas primeiras aqui são as primeiras entregas que vocês têm que fazer. Então, o que que eu quero focar com vocês? Até dia 17 de março aqui, que é a segunda atividade, a gente ainda vai estar dentro da situação de aprendizagem um, tá? E aí eu vou abrir ela agora para explicar para vocês. Então, a partir do dia 18 de março começa a situação de aprendizagem 2. Então, vamos focar as atividades da situação de aprendizagem um, tá? Então, entrando aqui na situação de aprendizagem um, pessoal, começa um novo contexto, tá? É importante vocês entenderem que em cada situação de aprendizagem existe um contexto, tá? Então, aqui, ó, ele começa, ó, a mágica da cubagem. Então, ele vai falar,
né? Na logística, você precisa reconhecer os números e os cálculos como grandes aliados para alcançar eficiência. Lembrando que essa unidade curricular, pessoal, ela é matemática aplicada à logística. Então, todas as atividades que serão feitas são baseadas em situações eh, práticas, tá? Do dia a dia da logística, tudo bem? Então, vocês vão fazer uma primeira leitura aqui, né? Ó, novamente lá, o Zeca chegou para a primeira visita técnica, então a ideia desse contexto é que ele fez uma visita técnica numa empresa e trouxe uma situação, um problema ali para resolver, tá? E o que que nós temos aqui logo abaixo, ó? Então, se vocês repararem, nós temos o material web, que é aquela historinha, né? Então, ele vai contar a história do Zeca, tal, tal, tal. A gente já vai abrir para visualizar. E aqui vocês têm duas entregas, ó. SA1, lembra que esse um que vem na frente aqui é sempre a situação de aprendizagem. Então, quando nós temos SA1, 2 e 3, eles estão todos relacionados a esse material web aqui. Então, a atividade, o contexto da atividade, ela está dentro desse material. Então, vocês precisam fazer uma boa leitura desse material, tá? A partir daí, então, vocês vão ter a 1.1, que vocês têm um prazo aqui até o dia 12 de março para fazer entrega, tá? Ela já está aberta. E a 1.2 aqui até o dia 17. O que acontece aqui agora, ó, é que a 1.3 ela é uma atividade presencial, tá? Então é importante que vocês entendam que ela é para ser feita aqui na escola, no nosso encontro presencial, tá? Então, a 1.1 e a 1.2, elas são atividades que vocês vão fazer online. E toda vez agora, as atividades que são presenciais, ela vai vir com esse presencial na frente, tá? Então fiquem atentos, tá? Porque a ideia é que vocês façam só a 1 e a 1.2. Bom, abrindo o material web aqui então, vamos dar uma olhada nesse material web, ó. Vou entrar aqui. Vai entrar. Vamos lá, acabamos de entrar. Então aqui, pessoal, abrindo o material web, né? O que que nós temos aqui, ó? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Nós vamos ter o primeiro contexto aí que eu contei com vocês, né? Ó, então é o Zeca, né? Ele tá chegando de uma visita técnica, onde ele fala aqui que aprendeu bastante coisa legal, visitou uma empresa de logística integrada e acompanhamos uma situação muito rica para o nosso aprendizado. E vou compartilhar com vocês. Então, qual que é a ideia? Ele mostra aqui alguns materiais, né, que vão ser aí exportados. Então, ele fala, ó, tudo começou quando a empresa fechou um contrato com que necessitava do envio de cargas para a Argentina. Tá? Que é primeiro contexto que ele está colocando. Então, lá na visita, né, ele visualizou essa situação. A empresa precisava enviar algumas cargas para a Argentina. Dentre os modais existentes, né, aquaviário, terrestre, aéreo e duto, o mais adequado para as necessidades do cliente foi o terrestre, beleza? Então, o que ele está falando aqui? Que vai ser transportado aí através de caminhões, tudo bem? Esse pedido inclui 3 entregas de fornecedores e produtos diferentes, porém para o mesmo destino. Os produtos são. Então, o que que ele diz aqui nessa frase, né, pessoal? Que mesmo que seja para fornecedores de produtos diferentes, eles estão indo para uma mesma região. Então, a partir do momento que ele vai para uma mesma região, né, a gente pode ali utilizar o mesmo containers, utilizar o mesmo transporte, né, otimizando mesmo custo, né, otimizando tempo, valorizando ali o espaço, né, do transporte. Então aqui ele dá alguns dados, ó. Então se você pegar aqui para ler, ele vai falar o seguinte, ó. Então o que que nós vamos transportar? Barras de aço de 450 quilos em formatos triangulares. Aí ele dá as medidas, ó. Um total de 47 barras, tá? E ele também dá o peso unitário dessa barra, ó, 450 quilos cada unidade, tá? Depois ele coloca algodão cirúrgico, ó, embalados em caixas de papelão. Então tem as medidas aqui do papel da caixa, o total de caixa, o total de 100 quilos e 10 caixas. Então, as 10 caixas aí pesam 100 quilos, tá? E por fim, ele fala aqui de 374 sacas de café, né? Com 68 cada saca, tá? E as medidas lá. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é o ponto? Então, ele está falando que existe aí essa entrega, tá? Para um fornecedor, né?
E já falou ali também que esses produtos eles vão para o mesmo destino, então eles poderiam ser transportados juntos, tá? Passando para o próximo aqui, ele fala, ó, o peso bruto total das cargas, né, desse pedido é de 47 toneladas. Então, se a gente somar tudo aqui, ó, o que que seria o somar tudo? As 47 barras, mais as 10 caixas, mais as 374 sacas, ele tá falando que pesam 47 toneladas, tá? Tudo isso junto. Ele já fala, ó, sendo 54% do café, né? 45% das barras de aço e 0,2% aí das caixas de algodão. Tudo bem? Também trouxe um contexto para você, peso e dimensões, tá? É, E aí ele fala o seguinte, ó, depois de conhecer exatamente essas especificações da carga do pedido, tínhamos um problema. Decidir entre as opções de container que a empresa trabalha. Para isso, é necessário observar as quantidades e tipos de container disponível. Veja a figura abaixo. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos a seguinte situação. Ele fala que nós temos duas unidades desse container 40 dry e duas unidades do 20 dry, tá? E ele fala, ó, a capacidade cúbica de cada um deles. Então, a capacidade cúbica de um deles é 67,6 metros cúbicos. E esse menor aqui, o 20, ele é de 33,2 metros cúbicos. E a carga, né, que ele fala que o peso em toneladas, esse daqui suporta até 26,93 toneladas e esse daqui 21,92 toneladas. Então, qual que é o objetivo final aqui? Qual que é a entrega, professora, que eu preciso fazer? Nessa primeira atividade aqui, é falar quantos containers eu vou precisar. Então, me ajudem aqui. Agora eu queria que vocês me ajudassem respondendo no chat. O total de containers que eu tenho aqui disponível é quanto, pessoal? Ficou claro aí para vocês aqui, ó? Deixa eu ver o Matheus aqui. Quatro, isso mesmo, ó. Então nós temos quatro containers, né? Ó, dois do modelo 40 e dois do modelo de 20, certo? Qual que é a ideia? É você, de uma forma, né, mostrar quantos a gente vai precisar de uma forma que a gente não deixe espaço vazio, né? Porque espaço vazio no transporte também gera custo, certo? Então, qual que é a melhor combinação de containers que a gente tem? Você poderia simplesmente responder assim: ah, professora, vou usar os quatro, certo? Já adianto que a resposta não é os quatro, tudo bem? É, Por quê? Porque a ideia é vocês pensarem assim, tá? Quando a gente loca um container, utiliza um container, o frete, ele é cobrado pelo espaço utilizado dentro do container, tá? Tem todo um cálculo de cubagem, né? Que é o peso com se o peso é maior do que o volume metro cúbico, e aí a gente faz um cálculo para chegar na melhor condição em relação ao frete. Mas nessa situação aqui, ele não está relacionando nada com frete. O que ele está falando é o seguinte: você imagina, por exemplo, vamos passar para uma situação prática aí que muitos já devem ter passado. Você vai fazer uma mudança, né? E aí você precisa alugar um caminhão, certo? Lalamove, né? Então, qual que é o tamanho do caminhão que eu preciso para fazer a minha mudança, tá? Geralmente, quando você faz mudança, o pessoal pergunta assim: ah, quantos cômodos você tem lá na sua casa? Né? Porque já é uma medida ali básica para o cara saber mais ou menos o tamanho do baú que ele precisa. Essa atividade é basicamente isso. Ele fala o produto, a quantidade que tem, né? O peso que aquela carga, né, com todos os produtos juntos compõe. E ele está falando qual que é a condição que quantos containers desses você vai precisar. Então, basicamente, você vai ter que medir todo o volume que aquela carga ocupa, todo o peso que ela tem, e aí você vai distribuir. Ah, professor, eu vou usar dois containers de 40, ou dois containers de 20, ou um 40 e um 20, certo? Então, essa é a ideia. E aí, claro, você justificar, né? Não adianta você escolher aleatoriamente e não justificar a sua escolha. Então, eu vou utilizar 2,40 porque cabe o volume e cabe o peso também suporta.
Tudo bem? Deixa eu ver aqui. É basicamente ver o tamanho de cada container e depois ver quanto o produto ocupa espaço. Exatamente, Matheus. Só um pouquinho ao contrário, né? Você vê o espaço que aquele produto vai ocupar e vê quais são os containers que você vai precisar para estar fazendo essa viagem. Tudo bem, pessoal? Não, assim, não. Eu sei que gerou algumas dúvidas, mas deu para entender a ideia da atividade? O que vocês precisam fazer nessa situação aí? Legal, pessoal, perfeito. Então, essa aqui é a atividade, é a situação problema, tá? 1.1, tudo bem? Que é essa daqui, ó, só para voltar aqui para vocês lembrarem, é essa aqui, ó. Aqui. Opções de container, é você decidir quais containers que serão utilizados lá na situação. Por fim, vamos voltar aqui para a situação. Aí, ele vai vir com todo um conceito, tá? Então, ele vai falar, explicar para vocês lá. Porque basicamente, tá, pessoal, é conta de dividir, né? Você vai dividir ali o total, né? Então, o total que você tem de peso e o total que você tem de volume dividido entre os containers ali. Então, vamos lá, ó. A gente pegar aqui, por exemplo, ele vai vir com uma abordagem aí, né? Um conceito, o que que você precisa saber para resolver aquilo. Então, ele vai explicar um pouquinho para vocês sobre números fracionados, né? Ou seja, quando a gente está falando de partes, né? Você pegar um container ali e dividir ele em partes, você está falando de fração, né? Eu vou usar todo o container, eu vou usar metade do container, 50%, 30%. Quanto que eu vou usar desse container? Tá certo? Então, nós estamos falando de números fracionados. Aqui ele vai explicar um pouquinho para vocês, né? O que que é um exemplo, né? Então, se você pegar esse container aí, por exemplo, e dividir ele em três partes, quanto você vai ocupar? Você vai ocupar um terço, você vai ocupar dois terços, né? Então, ele explica um pouquinho aqui para vocês relembrarem, né, o que que é números fracionados, o que que é trabalhar com partes, tá? Que é a representação de uma fração, ó, então ele mostra um exemplinho bem prático aqui para vocês, né? Por exemplo, aqui a gente tem essa área verde aqui, né? Então, toda essa área aqui, o total dessa área aqui, ó, ele dividiu em um, dois, três, quatro, 8, 12 espaços, né? Se vocês pegarem esses quadradinhos tracejados aqui. Então, ele dividiu isso aqui em 12. E aí, por exemplo, a área do banheiro aqui, ó, que é essa área verde, usou 2 de 12, certo? A mesma coisa aqui, ó, essa área laranja aqui, que é a que está representando uma sala aqui, por exemplo, né? Utilizou 7 de 12. E aqui, essa área aqui de cima usou 3 de 12. Então, o que ele está falando é, o espaço total, né, ele é 12 por 12. Mas imagina que isso daqui fosse um container, né? No exemplo que a gente trouxe aí. Então, quanto você vai usar com cada uma daquelas cargas, tudo bem? Então, ele vem aqui fazendo uma abordagem sobre números fracionários, né, sobre partes, é, a fração aqui que representa a razão, né? Então, ele vai trazer mais um exemplo para vocês aqui em relação à simplificação aí dos números. Traz um exemplo também de um videozinho, e aí eu queria mostrar essa parte aqui para vocês, tá? Então, lá, na ideia do container, ele coloca, tá, a unidade fundamental aqui como para você calcular uma área, por exemplo. Então, não é o nosso caso, que é o nosso caso aqui é o próximo que a gente vai utilizar, que é o cálculo de volume, tá? Então, qual que é a ideia? Ó, quando você vai calcular o volume, né? Para você chegar em, você vai fazer a altura vezes comprimento vezes a largura, certo? Altura, comprimento e largura. É um vezes o outro. Então, quando nós tivermos essa situação aqui, ó, por exemplo, eu quero calcular o volume dessa caixa aqui, ó. Volume dessa caixa aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular. Ela é. Vamos só voltar aqui. Ó, ela tem 1,20 por 1,20 por 1,20. Então, basicamente, eu vou fazer 1,20 por 1,20 por 1,20. Aí eu sei o volume de uma caixa. Para mim saber das 100 caixas, eu vou multiplicar isso por 100. Tudo bem? Aí eu vou ter o volume total das caixas. Aí a mesma coisa das sacas, tá? As sacas, por mais que ela tenha esse formato, né, a gente considera o volume também retangular para fazer o cálculo das sacas, tá? Então a gente tem lá de largura, ó, 60 por 60 por 45 de altura, tá?
Então, esse aqui que vocês vão considerar para calcular o volume. O único que tem um diferencial aqui é essa aqui de cima, ó. Que se vocês olharem o desenho dela, ela não é exatamente um retângulo, ela é um triângulo retângulo. Então, basicamente, a única coisa que muda, você vai calcular exatamente igual às outras. É altura vezes largura vezes comprimento. A única diferença é que quando você tiver o resultado, no final você vai dividir ele por dois, porque ele é metade, tá vendo? Ó? O triângulo retângulo, ele é metade de um retângulo. Então você faz altura vezes largura vezes comprimento. O resultado dessa multiplicação você divide por dois. E aí você tem o volume de uma barra. Depois você tem o volume de todas elas. Ah, já sei o volume de todas elas, né? Já sei o volume das barras, já sei o volume das caixas e o volume da saca. Aí eu já tenho o volume total, certo? Aí eu já sei quanto que eu vou precisar de container. Ah, se deu lá 200 metros cúbicos, então eu preciso de um container que caiba 200 metros cúbicos. Ah, um container não dá, então vou usar esse mais esse. Tudo bem? E a mesma coisa o peso. Não pode esquecer que não pode ultrapassar o peso também, tá? Então, escolhi esses dois containers, mas o peso total que eu vou levar em cada container tem que obedecer lá o peso, a capacidade do container. Tudo bem? Enfim, pessoal, então essa seria aqui a entrega da atividade um, tá? Continuando aqui, ele vai trazer um outro contexto para vocês, ó, que é, se eu não me engano, é a divisão das cargas, tá? Ó, então a empresa decidiu então você já decidiu os containers, certo? Essa é a atividade que vocês têm que entregar até o dia 12 do 3, tá? Aí agora eu vou apresentar para vocês a situação 2. Então ele traz um outro problema, ó. A empresa decidiu em quais e quantos containers iria embarcar o seu produto. Então vocês já fizeram a primeira. Para isso, levou em conta as informações sobre a carga, peso, volume, especificações, a capacidade do container e a eliminação legal imposta pelo CONTRAN, tá? O CONTRAN é que dita as regras, né, de transporte. Então, ele também tem ali para vocês fazerem o download, tá? Mas pode ficar tranquilo que por enquanto aqui, como eu falei, tá? A gente ainda não vai entrar na especificação do transporte. A ideia aqui é a matemática por enquanto. Na logística, é sempre necessário observar diversos fatores simultâneos para chegar a um resultado satisfatório. Beleza. Aí ele fala assim: qual que é o problema aqui, ó? Depois dessa decisão, né, há ainda uma outra etapa importante: decidir a ordem de embarque, com a organização e a distribuição correta da carga nos contêineres, levando em consideração os pesos, volumes, características específicas de cada produto em cada container. Nesse momento, a empresa precisa otimizar a utilização de cada container, evitando tanto espaço vazio quanto cargas oprimidas para a cubagem. Isso evita o custo desnecessário com containers maiores do que a real necessidade e custos com as cargas definidas devido à compressão excessiva. Então, qual que é a ideia aqui? A partir desse momento, você já sabe, eu vou usar um de 20 e um de 40, porque eu tenho o volume total e sei quanto que eu preciso levar. Agora, vocês precisam definir exatamente quantos produtos vão em cada container, tá? Então, por exemplo, a gente pegar lá as sacas de café, certo? Eu vou distribuir ela dentro de um container só. Não pode sobrar espaço. Então, se eu pegar todas as sacas de café, der um volume de 50 metros cúbicos e o container lá suporta 26 metros cúbicos. Então, vai todas nessa e uma parte no outro container, certo? Ou eu peguei o de 40 dry lá, vai caber tudo dentro do container de 40 dry. Então, a segunda atividade é vocês distribuírem essas cargas, tá? Então, na primeira é escolher, vai ser container A e B, e na segunda vai ser o que que vai dentro do container A e o que que vai dentro do container B. Quais são as regras que ele coloca aí? Você tem que respeitar o peso, o volume, que é importante, você já decidiu lá em cima, mas outras coisas que são importantes. Por exemplo, você imagina você colocar sacas de café em cima de caixas de algodão, né? Ou colocar barras de ferro em cima da caixa de algodão, ou colocar a caixa de algodão no mesmo ambiente. Então, assim, a ideia nesse momento agora, nessa segunda atividade, é a distribuição desse material. Tudo bem? Ficou claro aí a segunda atividade para vocês? Sim, legal, o pessoal está reagindo aí.
E aí, mais uma vez, né, ele vai vir aqui falar um pouquinho sobre conceitos essenciais, tá? O cálculo, ó, então ele coloca cálculo de área para você fazer a distribuição do material lá dentro do container. Aqui, ele vai falar um pouco sobre. Ah, tá. Ele entra um pouco. Tchau, peraí. Aqui no custo de frete, tá? Peso da carga e tudo mais. Vamos ver aqui a atividade 2, ó. Ah, já chegou a hora de solucionar o problema. A empresa precisa agora distribuir e organizar as cargas. Legal, ó. Aí ele coloca, ó, considerando as especificações físicas do produto, né, sua embalagem, o acondicionamento. Acondicionamento é como que ela vai ser. é, Legal, o Matheus colocou aqui, né? Parece um pouco complicado, mas nada que pesquisando sobre o assunto não resolve. Perfeito, Matheus. E assim, tá? A primeira, o C, na segunda o C agora, eu pretendo fazer as lives todas as quintas mesmo, tá? Pra gente tirar as dúvidas sobre essas atividades. Então, por exemplo, hoje eu já tô abrindo essa, né? E assim, pessoal, a hora que vocês tiverem dúvida, eu tô disposta para estar ajudando também, tirando dúvidas, tá? Lembrem que eu fico aqui exatamente para isso, tá? Então vamos lá, ó. Então ele fala lá, né? Vocês vão o que que vai ser colocado em cada um deles, tá? Redigir um texto, né, que atende às seguintes requisições. Então ele coloca assim, ó, especificações com o conteúdo de cada container. Então você vai escrever lá, no container 20 dry vai ir quantidade de barra, essa quantidade de algodão e essa quantidade. Aí ele coloca, ó, calcule o custo do frete de cada caminhão. Um por container. Então vocês vão. Chegou lá, já sei qual que é, agora eu vou fazer o cálculo do frete. Acrescente, ó, aí aqui ele coloca, ó, acrescentando 20% sobre o custo como margem de venda e 2% do valor da carga de seguro, tá? Considere o custo de 0,35 por quilo e 0,42 por metros cúbicos. Para calcular o seguro, considere a carga de aço, que é equivalente a 30% do preço total. Aí aqui ele vai ter algumas mais informações, né? Ó, algodão equivale a 20%. Então, verifique com seu professor toda a forma de envio da atividade, beleza. Para cada container é necessário o preenchimento de um formulário intitulado Conhecimento de Embarque, tá? Nele, o responsável pelo despacho da carga preenche os dados, especificando a quantidade, peso, valor e carga, e o frete, origem, destino, taxa, imposto, valor de frete. 3 cópias desse conhecimento, a carga para cada cliente. Geralmente é feita essas 3 cópias, tá? Clica aqui, conheça o modelo de conhecimento de embarque. Ó. Então, ele deixa ali para vocês. Vocês fizeram também, né? A última atividade lá que nós tivemos em COI lá, lembra? é, Conhecimento de embarque. Então, o que que ele está falando aqui, ó? Decidir o que vai dentro de cada container. Agora eu vou calcular o frete de cada container, tá? E vou escrever ali o conhecimento de embarque com todas essas informações. Então, basicamente, aquela última atividade de ENCOI que vocês fizeram, a gente vai preencher agora esse documento aqui, criar um documento, né? Precisa ter um para cada container, tudo bem? Pessoal, então, como eu falei para vocês, né? Ela fica um pouquinho mais difícil, tá? Essa UC, mas não é nada que vocês não consigam aí desenvolver, tá? Eu tenho certeza que. Deixa eu voltar aqui na atividade, deixa eu ver se eu consigo voltar por aqui. Já encerrou. Mas se vocês conseguem desenvolver, eu também vou estar tirando todas as dúvidas, tá? É, é, Mas o que eu preciso saber de vocês, assim, para a primeira atividade, que é aquela do container, vocês acham que tá tranquilo? Ou é muita coisa ainda? Para entender. Essa daqui, ó. A escolha do container. Tranquilo, Alex. Um pouco, a Bruna mandou. Sim. Perfeito, pessoal. Só para encerrar aqui, ó. Eu vou só fazer um resumo que eu vou depois é, mandar esse resumo aqui para vocês, tá? Então deixa eu só abrir aqui, só um minutinho, e aí a gente já. Vamos lá. Então, o que que basicamente a gente tem ali naquela atividade, ó? Nós temos essa quantidade aqui de produtos, né? Só um minutinho. Cortou.
Boa. Vamos lá para a próxima. Ó. Então, o que que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem aí. Nós temos aqui, Andrei colocou um pouco, Mônica um pouco. Então vamos, assim, primeiro eu quero que vocês foquem nessa atividade, tá? Tem até dia 12 da semana que vem, então praticamente uma semana aí para vocês desenvolverem ela. Pessoal, tenta fazer. Se não conseguir, me manda mensagem, tá? Eu ajudo vocês, não tenho problema nenhum com isso. Mas basicamente, aqui o que que tem que ser feito aqui nessa atividade? Vou fazer um resuminho para vocês, né? Ó, basicamente, vocês vão pegar o volume, vocês vão precisar calcular o volume total, tá? De cada um desses produtos aqui. Então, o volume total das barras. Vou escrever aqui, ó. Deixa eu só pegar um outro para escrever aqui para vocês, ó. Então, volume total das barras, tá? O que que seria o volume total das barras, pessoal? Seria. Deixa eu excluir esse aqui. Oh, meu Deus. Faz tempo que eu não uso essa lousinha aqui, tá me dando um baile hoje, mas vamos lá. O volume total das barras é aquilo que eu falei, tá? Então sempre vai ser, ó, o volume das barras vai ser a altura vezes largura vezes comprimento. Isso aqui tudo, a soma disso daqui tudo. Então, primeiro, eu vou até pôr parênteses para vocês lembrarem que precisa fazer primeiro a multiplicação de tudo. Isso tudo dividido por 2, tá? Você vai saber o volume de uma barra, tá? Uma barra. O volume total das barras vai ser o valor que deu aqui no volume de uma barra vezes a quantidade de barra. Então, nós temos lá, ó, 47 barras vezes 47. Tudo bem? Então, para essa situação aqui, ó, deixa eu até abrir aqui para vocês entenderem melhor. Para essa situação das barras aqui, esse é o cálculo que vocês precisam fazer. Então, saber qual que é o volume de uma barra. Ah, admitir. Então, precisa saber o volume de uma barra, que é a altura, largura e comprimento. O valor dessa multiplicação divide por 2. Uma barra. O valor que der, vocês vão multiplicar por 47. Aí vocês têm o volume total. Além disso, tá? Além do volume total, vocês vão precisar também do peso total. Deixa eu pôr aqui, ó. Peso total das barras. Como que a gente chega no peso total das barras ali, pessoal? Me ajuda aí. Cadê vocês aí para me ajudar a calcular o peso total das barras? O que que a gente vai fazer ali para calcular o peso total das barras? Tem alguém aí que pode me ajudar? E aí, pessoal? Fala um de cada vez, hein? Ó, a gente vai pegar aqui o peso de uma barra, né? Que é peso de uma barra é 450 quilos. Beleza? O peso total dessa carga vai ser os 450 vezes as 47 barras, certo? Então, ó, eu tenho o peso total e volume total da barra. Aí eu preciso ter o peso total das caixas e o volume total das caixas. O peso total das sacas e o volume total das sacas. Tudo bem? Preciso ter as três informações. Tendo as três informações, eu tenho o volume total que eu vou levar e o peso total que eu vou levar. Tudo bem? Beleza? Tendo essas informações aqui, nós vamos para a escolha do container. Então, vamos fazer de conta, tá? Vamos fazer de conta que vocês chegaram aí que o volume total é de 47 toneladas. Desculpa, o peso, tá? O peso total é de 47 toneladas. E que vocês chegaram aí que o volume total é. Eu tô chutando, tá, pessoal? Esse valor aqui, só para vocês entenderem, é um valor bem no chute mesmo, tá? O volume total é de. Vamos colocar aqui. 48.
metros cúbicos. Tudo bem? Aí vocês vão falar o seguinte, ó. Esse aqui é o meu peso, volume total, e esse aqui é meu peso total, que eu calculei aqui anteriormente, certo? Calculei o volume individual de cada produto, somei todos, calculei o peso individual, somei todos, cheguei nisso daqui. Aí você vai falar assim: ah, professora, beleza, agora eu vou usar 47 toneladas. Ó, obviamente, um container de 40 ele aguenta 26 toneladas. Um container de 20 aguenta 21 toneladas. Não dá para pôr em um só. Um container já não é a resposta certa. Tudo bem? Se eu pegar dois de 40, aí vai, ó, dois de 40 vai dar mais de 50 toneladas. Lembra que não pode sobrar muito espaço, certo? Se eu pegar um de 26 e um de 21, vai dar aqui, vamos arredondar aqui, um de 27, né? E um de 22, vai dar 49, é isso? 49. Já também não daria, certo? Se eu pegar um de 40, dois de 20, então essa é a minha ideia. A hora que deu, ah, legal, ó, deu a tonelada, a combinação para tonelada é um de 20 e um de 40. Aí eu vou ver o volume, né? Qual que é o volume que cada um então, ó, eu consigo colocar 67,6 metros cúbicos no de 40 e 33,2 metros cúbicos no de 20. Então, eu também não posso ultrapassar o volume, beleza? Então, essa primeira atividade é isso, pessoal. É vocês escolherem qual é a combinação de container ideal. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender mais ou menos aí essa atividade? Pode fazer na mão, pode fazer no Word, o cálculo à mão e mandar foto, o jeito que vocês acharem mais fácil para vocês, tá bom? Lá na hora de fazer a entrega, ó, se a gente voltar aqui no material, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, ó. Entrando aqui na 1.1, que é essa atividade que a gente está falando, ele tem já, sempre tem, tá? Já um exemplo aqui do que vocês poderiam já utilizar. Então, ele deixa um Word aqui, ó. Sempre é melhor que vocês façam aqui, tá? Mas às vezes tem dificuldade de mexer com Word e tudo mais, não tem problema. Então ele já deixa isso daqui, ó, disponível para vocês. Ele tá abrindo aqui, já vou mostrar. Ah lá, ele já deixa aqui até a situação toda aqui distribuída para vocês, ó, tá vendo? E ele fala para você fazer os cálculos aqui, tá vendo? Ó? Então primeiro você faz o cálculo aqui e embaixo você comenta a escolha do seu container. O que que é os cálculos? Volume de barras, peso total de barras, o volume total do algodão, peso total do algodão, volume total das sacas e o peso total, e o volume e o peso total dessa carga que vocês vão levar. Depois aqui o comentário, por que que você escolheu dois containers, três containers, qual o motivo, e essa justificativa. Ah, eu escolhi porque de acordo com o peso total e o volume total, é o que cabia. Então, assim, é mostrar o porquê que você escolheu a utilização desses containers. Quais você escolheu, né? Primeiro quais e depois o motivo. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Lá. Não, sem dúvidas. Até agora não. Bom, eu queria que vocês focassem nessa atividade aí até a semana que vem. Na quinta-feira que vem, a gente refaz, né? Isso vai ficar gravado também, então eu falei aqui de uma maneira mais rápida, até para ficar no vídeo, mas vai ficar gravado para daqui a pouco eu já subo lá no grupo para vocês, para que vocês possam fazer também junto com a explicação que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Mas de qualquer forma, é, tentem fazer essa. E na quinta-feira que vem, a gente faz novamente a live. E aí eu faço explicando novamente a atividade 2 que é a atividade do frete, tá? Se de repente, tipo, você já fez o cálculo, já entendeu essa primeira, já quer ir para a próxima, pode também perguntar, não tem problema nenhum. Não existe uma sequência de dúvida. Eu fico aqui disponível para tirar dúvidas gerais de vocês. Mas a princípio, né, até pela organização, o tempo que vocês vão levar para desfazer toda essa situação, problema, eu acredito que
vocês podem fazer também com calma, ler o material, né? E aí na próxima semana a gente vai dar certinho, né? Porque dia 12, se eu não me engano, é na quarta-feira. E aí no dia 13 a gente faz uma live comentando sobre a atividade 2. Pode ser? Legal, Matheus, ó. Tem que rever a aula mesmo. Até agora não, sem dúvidas. Larissa digitando. Ok. Perfeito, então, pessoal. Agora, além da atividade, vocês ficaram com alguma outra dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer para vocês hoje, hein? Não, não. Então, perfeito, pessoal. Eu vou tá encerrando, tá? Essa live aqui. E vamos aí tentar fazer essa atividade. Temos amanhã, né? Sexta, segunda. E para alguns aí, terça, que tem aula na quarta, né? Então tem 4 dias aí, basicamente, para que vocês consigam desenvolver e fazer a entrega dessa atividade, tá? Eu falei muita coisa, mas a primeira parte é bem simples, tá? Que é só essa soma do volume aí e escolher os dois containers. Fechou? E tudo isso daí é basicamente a primeira situação de aprendizagem, tá bom? Ó, o pessoal tá aí, o Alex tá aí, o Lincoln, o Juan, legal. Ficou claro aí pra todos vocês, o Vitor, ó. Ó, a Débora mandou uma carinha de assustada ainda. Tudo bem, professora, eu vou ter que sair, às vezes BO. Tranquilo, Matheus, sem problema. Já estou saindo também, tá? Já estamos encerrando, na verdade. E pra quem chegou depois também, eu já vou enviar a gravação lá pra todos vocês, tá bom? Só boa noite pra todos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar à disposição aí pra vocês. Muito obrigado.